Se por acaso você não sabe persuadir e convencer pessoas, você vai ficar para trás. E no mundo atual, meu amigo, é obrigatório compreender isso. Se você quer ganhar mais, quer ser mais influente com seus amigos e até mesmo em relacionamentos. E é por isso que nesse vídeo eu quero te ensinar 4 estratégias de persuasão que vemos no personagem Tyrion Lannister da série Game of Thrones. Eu me chamo Rodrigo Fortes e você está assistindo a Academia do Carisma. Se inscreva no canal se não for inscrito e me siga no Instagram. E um aviso antes da gente começar: use isso com responsabilidade, porque existe uma linha muito tênue entre persuasão e manipulação. Então, se você não quer estragar a sua imagem sendo visto como manipulador, não abuse. Para aprender a persuadir, a gente tem que entender como as pessoas funcionam. E o Tyrion, ao longo de Game of Thrones inteiro, compreende muito bem isso. Eu quero que você entenda 3 coisas antes da gente entrar nas estratégias. Primeira coisa: pessoas odeiam receber ordens de quem não está acima delas. Exigir é inútil. Segunda coisa: pessoas são essencialmente egoístas e são levadas primeiro pelo ganho pessoal. Não quer dizer que as pessoas são malvadas e sempre egoístas com tudo, mas elas tendem a olhar primeiro para si, depois para o próximo. E terceiro, pessoas são diferentes. Tratar todos da mesma maneira muitas vezes não é o recomendado para persuadir alguém. Entendendo isso, vamos para as 4 estratégias de persuasão do Tyrion. A primeira estratégia é: descubra o que as pessoas querem e ajude-as a conseguir isso. Como assim, Rodrigo? Eu tenho que entender o que as pessoas querem para persuadir elas? O que é que isso tem a ver? Por que você não me ensina uma estratégia aí para eu persuadir? Porque não é assim, meu amigo. Preste atenção que Tyrion, ao longo de toda a série, está constantemente perguntando a seguinte pergunta: o que você quer? E por que ele faz isso? Eu achava que era uma coisa mais filosófica, mas não. Como ele está constantemente sabendo o que as pessoas querem, isso vai facilitar ele a persuadi-las. Como assim? Como é que isso se aplica na prática? Não assuma que todas as pessoas pensam como você. Teve uma cena muito legal que o Tyrion estava preso numa gaiola lá no alto das montanhas e o guardinha ficava batendo nele, e daí ele percebeu que o que ele queria de verdade era dinheiro. Então ele, em vez de falar, pare de bater em mim, eu sou um nobre, ele falava, eu sei que você quer dinheiro, você é um cara inteligente, você sabe que minha família é rica, eu posso te ajudar. E o cara simplesmente liberou ele e fez o que ele pediu, porque ele prometeu que ia dar dinheiro. E ele citou aquela velha frase que qualquer pessoa no universo de Game of Thrones entenderia: os Lannisters sempre pagam suas dívidas. E até um guarda que sequer sabia ler entenderia isso. Se você não sabe o que as pessoas querem, como é que você vai persuadir elas? E a estratégia que eu quero que você faça é a mesma estratégia que o Tyrion faz. Pergunte para as pessoas o que elas querem, mas não pergunte como o Tyrion, do nada, o que você quer? Isso não funciona muito na vida real. Eu sugiro fazer perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas perguntas que são impossíveis de serem respondidas com sim ou não, e sim dão uma margem para a pessoa opinar, e nessa opinião ela vai revelar algumas informações dela, querendo ou não. Em vez de perguntar se a pessoa gosta de alguma coisa, pergunta o que você acha sobre essa coisa. Qual a sua opinião sobre essa coisa? A pessoa vai expor algumas informações dela e com isso você vai descobrir o que ela talvez queira na situação atual. Entendendo isso, vamos para a segunda estratégia, que é complementar a primeira. Então isso aqui depende da primeira. Utilize o egoísmo da pessoa e não a gratidão. Agora que você sabe o que a pessoa quer, você vai utilizar isso como argumento de persuasão. Ao sugerir algo, ao tentar impor uma ideia sua, faça questão de mostrar o que a outra pessoa ganha com isso. E o ganho tem que ser egoísta, tem que ser alguma coisa especificamente da pessoa. Não é porque você enxerga isso como ganho que a outra vai enxergar. Por exemplo, Tyrion uma vez foi preso ao cruzar o outro lado do mar por um grupo de piratas, mercenários. Mandaram cortar a garganta dele porque ele é um anão e ele só ia ser um peso morto, ele não ia servir para os piratas. Aí o Tyrion falou, não me mate, não me mate. Aí o pirata falou, e corte o negócio que está entre as pernas dele. Eu não posso falar o que é porque senão desmonetiza. Porque se vender esse negócio que tem entre as pernas dele de um anão... No mundo de Game of Thrones, o negócio entre as pernas de um homem, de um anão, vale ouros. É uma coisa realmente mística, não sei porquê. E o Tyrion falou, se você me matar, como é que eles vão saber que o negócio entre minhas pernas veio de um anão mesmo? Ele deu um bom motivo egoísta para o pirata não matar ele. Porque como é que ele iria saber que o negócio entre as pernas dele veio de um anão mesmo?
O que a maioria das pessoas fazem, não nessa situação, mas numa situação cotidiana, é apelar para gratidão. Me ajude porque é a coisa certa a fazer. Faça isso porque é bom. Isso não convence as pessoas, você tem que mostrar o que ela ganha. O Tyrion teve que mostrar que o pirata ia ganhar mais se o Tyrion ficasse vivo do que se matasse, porque como é que ele ia vender o troço dele aí? Ao pedir alguma coisa, primeira coisa, como a gente falou, observa o que a pessoa quer. Você tem que fazer perguntas e descobrir o que ela quer. Ah, ela quer ficar sem trabalhar o dia todo? É isso que ela quer? Então você utiliza isso como sua persuasão. Por exemplo, você tem um trabalho para entregar e o seu amigo não quer fazer, tá enrolando, pode ser um trabalho de faculdade ou um relatório no seu trabalho mesmo. Você fala, cara, se você fizer isso agora comigo, exatamente nesse momento, você vai poder ficar a semana inteira só de boa, relaxando, sem se preocupar com nada e vai se livrar dessa dor de cabeça absurda que é esse trabalho aí, que tá enchendo nosso saco, e tu vai ficar só de boa, cara. Então é muito melhor fazer agora do que deixar pra depois. Perceba que você utilizou o egoísmo dele, a vontade de querer ficar de boa só na preguiça. Por quê? Porque você identificou que essa pessoa quer ficar de boa. Entendeu? Você utilizou a primeira estratégia de descobrir o que ela quer para depois usar o egoísmo dela. Em vez de você falar coisas como você tem que deixar de ser assim, você tem que fazer porque senão vamos se ferrar todo mundo, usa mais o egoísmo possível dela. Isso é muito convincente. Tyrion sempre, ao convencer alguém, ele faz sempre questão de mostrar o que a outra pessoa ganha. Diferente do nosso querido Ned Stark, que é totalmente oposto do Tyrion. Ele pedia para as pessoas fazerem as coisas enquanto ele ainda estava como mão do rei, porque era o certo a se fazer, e muitas vezes ele era enganado, porque ele não sabia que as pessoas lá em King's Landing eram egoístas. O Tyrion sobreviveu por conta disso, porque ele entendia o egoísmo das pessoas e não a gratidão. E além de tudo isso, é muito importante entender o núcleo da persuasão e da influência, de como realmente convencer uma pessoa. E dentro da minha escola de carisma, temos um módulo inteiro dedicado à persuasão e influência, com muitos detalhes, todos os gatilhos mentais e diferentes aplicações na prática e em diversos contextos, e além, claro, de várias outras áreas do comportamento humano, para você finalmente aprender a desenvolver o seu carisma de uma maneira realmente eficiente e prática. Se for do seu interesse, clica no link da descrição. A terceira estratégia é: adapte sua comunicação de acordo com a pessoa que você fala. Teve uma cena na primeira temporada que me marcou muito, em que o Tyrion tava com o Bronn, eles estavam acendendo uma fogueira numa floresta e do nada os povos das montanhas cercaram. Eles são tipo uns vikings de Game of Thrones. E eles cercaram o Tyrion e o Bronn, e o chefão desses bárbaros falou: "Quero que você saiba que quando você morrer, diga que Shaga, filho de Dove dos Corvos de Pedra, mandou você para lá." Perceba um linguajar bem bruto, bem rude, e o Tyrion falou igual a ele. "Eu me chamo Tyrion, sou filho de Tywin, do clã Lannister." Quer dizer, ele é um nobre, ele é uma realeza, ele não fala desse jeito, mas ele adaptou o discurso dele pra ficar mais parecido com o que ele está falando. E depois ele fez uma piadinha muito engraçada e o pessoal gostou dele e não matou ele. Tyrion, sem perceber, utilizou o gatilho mental da afeição. Nós, seres humanos, tendemos a gostar de pessoas parecidas com a gente e de sentir uma distância de quem é diferente. Tyrion tentou se conectar com este bárbaro, mostrando que eles não são tão diferentes assim, que eles se entendem. Um exemplo que eu sempre trago aqui: imagine que você foi fazer um intercâmbio no Japão. E você não fala japonês direito ainda, você tá completamente perdido, você não sabe fazer muito amigo lá, tá bem difícil, e do nada, na sua sala de aula, do seu intercâmbio, da sua universidade, você encontra um brasileiro. Esse brasileiro, querendo ou não, vai se aproximar muito de você, porque vocês falam a mesma língua, vocês vêm do mesmo lugar, vocês conhecem como é a sensação de estar sozinho no Japão, então vocês têm muita coisa em comum. Perceba, ele é tão estranho quanto um japonês. Se você colocar no papel um japonês aleatório da sua universidade e ele, são dois estranhos, mas mesmo assim você se aproximou dele, um estranho, porque tendemos a gostar de pessoas parecidas com a gente. E isso tem vários níveis, pode ser nacionalidade, pode ser gosto musical, gosto das mesmas séries, talvez vocês façam o mesmo trabalho, alguma semelhança vai fazer conexão. Ao identificar o jeito da pessoa de falar, os gostos dela, você se torna muito mais persuasivo se você meio que replicar isso de uma maneira natural e sem forçar muita barra.
Por exemplo, imagine uma senhora que foi para um médico e esse médico ele não entende nada de persuasão, ele fala como todo mundo do mesmo jeito e a senhora fala, eu tô doente, tô sentindo uma dor nas costas, tá bem difícil, e o médico fala termos difíceis, não, mas veja bem, você tem que perceber que as não sei o que, ele fala muita coisa difícil e a velha fica tipo, quê? Se ele fosse mais persuasivo, ele utilizaria palavras muito simples e palavras com que aquela idosa estivesse acostumada. Talvez expressões populares, talvez uma maneira antiga de falar dor nas costas. Tô com a dor nos quartos, aqui no meu estado fala assim. Ele poderia falar assim se fosse esse contexto. Isso gera muito mais conexão e ele vai se tornar uma pessoa mais persuasiva. Ou seja, ao identificarmos que a pessoa com quem estamos lidando se parece com a gente, ela tende a ouvir melhor nossos comandos e sugestões. Esse comportamento provavelmente veio dos nossos ancestrais para identificar mais facilmente pessoas da nossa tribo. Como as pessoas eram muito parecidas em relação a costumes nessa época bem ancestral mesmo, era muito fácil de identificar quem era da sua tribo e quem não era. Então, provavelmente, esse mecanismo de gostarmos de pessoas como nós veio daí. E o quarto ponto de persuasão do Tyrion é não exija nem mande, sugira. Tendemos a rejeitar ordens de pessoas iguais a nós e obedecer somente à autoridade. Por exemplo, se um chefe seu falar para você fazer alguma coisa no seu trabalho, você vai fazer. Você vai fazer o quê? Você vai, não obedeço ordens. Você vai fazer. Mas se uma pessoa aleatória na rua fala, ei, compre isso aqui agora, você não vai comprar. Muito provavelmente você vai falar, sai daqui, seu otário. Pô, o cara chega totalmente aleatoriamente na sua frente e manda você comprar algo. Claro que você vai rejeitar. Porque temos essa tendência de rejeitar ordens. Tyrion compreende muito bem isso. E ao ele persuadir alguém, ele não fala, faça isso, ele sugere. Claro, primeira coisa, não adianta só você sugerir, você tem que ter seguido esses 3 passos anteriores. Uma vez esses passos estando seguidos, você vai sugerir algo. Em vez de falar, faça isso, fale, que tal se você fizesse isso? Não seria melhor para você se você fizesse aquilo? Eu posso estar enganado, mas eu acredito que isso pode ser um pouco melhor. Por que isso é muito importante? Porque dessa forma você joga a responsabilidade e o poder de escolha para a pessoa. As pessoas adoram sentir que estão no controle. Elas adoram sentir que eu estou escolhendo isso aqui porque eu quero. Então, se elas percebem que você está influenciando elas ou está tentando mandar nelas, elas vão rejeitar. Por isso, jogar a responsabilidade para elas é excelente. E esse tipo de coisa também foi muito utilizado nas áreas de liderança e de militar também. E segundo o livro Der Deutsch-Französische Krieg, que aborda as guerras franco-prussianas por volta de 1860, os alemães desenvolveram uma maneira excelente e muito inovadora de dar ordens de uma maneira que os soldados e os oficiais conseguissem ter muito mais liberdade e não ficassem presos. Antigamente, no contexto militar da época, era muito preso, tudo tinha que passar por todo mundo, a ordem nunca chegava direito aos olhos do soldado e depois ele não seguia direito porque era tudo muito preso. Os alemães desenvolveram uma estratégia chamada Auftragstaktik, que basicamente ela sugeria alguma coisa em vez de dar um comando. Dessa forma, os soldados tinham muito mais liberdade para agirem sozinhos de acordo com a situação do que ter um comando estritamente específico e absurdamente limitante, porque a situação podia alterar e ele tinha um comando e agora não dá mais para seguir. E aí, vai fazer o quê? Isso facilitou e muito a movimentação e a fluidez dos soldados. E a mesma coisa pode ser aplicada na persuasão e na influência. Primeiro, nós adoramos nos sentir no controle. Claro que você vai ter uma ordem sempre nas instituições normais, mas estamos falando aqui de contextos sociais inocentes, como você está no entrevista de emprego, você está falando com seus amigos, está convencendo alguém a fazer alguma coisa. E lembrando do meu convite para você para fazer parte da minha escola de carisma, onde a gente aborda de uma maneira bem avançada tudo que envolve ser carismático. Se você tem problema com timidez, quer falar de uma maneira mais bonita, mais atraente, quer convencer mais pessoas e quer ser líder da maioria dos grupos que você frequenta, eu acho que isso aqui vale a pena para você. Então, clica no link da descrição. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e comente aqui embaixo sugestões de personagens, vídeos e conteúdo. É isso aí, até a próxima.